Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, os que estão nos assistindo também, sejam muito bem-vindos hoje ou em qualquer outro dia, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então vamos aos nossos recadinhos. Nós estamos sempre com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, quem puder colaborar fornecendo a lã ou a mão de obra para fazer esses quadradinhos, que depois eles são unidos em uma manta, e nós doamos essas mantas para as casas que trabalham com gestante e bebê aqui da nossa região. Também aceitamos doações de roupas, calçados, livros, acessórios para o nosso bazar, né, novos e seminovos. Quem desejar fazer doação também em dinheiro, é só entrar em contato conosco, ou pode ser via Pix, ou quem quiser também contribuir com as mensalidades da nossa casa também, é só entrar em contato aqui com a nossa secretaria. E estamos arrecadando também tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Também temos a nossa cantina, né, com café, chá, cappuccino, água, bolo. Hoje o bolo é de milho. E temos também a nossa livraria ali com livros, para quem desejar estudar um pouquinho, pegar o livro e levar para casa. É sempre bom. E peço a todos também que entrem no nosso YouTube, lá no arroba @seaclapa, que todas as palestras que aqui são passadas, lá também estão. Então quem desejar dar um clique e se inscrever lá, nos ajuda a divulgar o Evangelho. E também o atendimento fraterno. Quem desejar pode fazer o contato pelo Facebook, né, ou entrar em contato conosco, ou chegar um pouquinho mais cedo, uns 30 minutos antes da reunião, que um dos trabalhadores os atenderão. E eu esqueci de falar que hoje nós vamos ter a palestra, que eu vou falar um pouquinho mais, e amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com Inês Vendramini, no capítulo 106 do livro Caminho, Verdade e Vida, o título Dar. Então é isso. E hoje, antes de começar os nossos trabalhos, hoje nós vamos ter... é verdade, as sacolinhas de Natal, que já estão sendo entregues. Quem desejar contribuir conosco, só entrar em contato aqui. Bom, as sacolinhas de Natal a gente colabora com com a Fundação Francisca Franco. É uma fundação que trabalha com 4 casas, né, Cláudio? E mais ou menos 4 casas, e nós ajudamos tanto a Casa da Mamãe, que são, o nome já diz, né? Mães que estão em estado de vulnerabilidade, e trabalhamos também com a Centro de Defesa da Mulher também. Então são diferentes um pouquinho do que a gente costuma fazer no final de ano, a maioria das casas costuma fazer. Nós ajudamos com produtos de higiene e higiene pessoal, né? Então, quem puder colaborar, ou cada cesta vai sair mais ou menos em torno, nós fizemos a conta hoje, em torno de R$170. Quem puder colaborar com a sacolinha, ótimo, se não, faz a doação e depois a gente compra. Tá bom? E hoje nós temos aqui, eu vou apresentar o Ezequiel Mota, que vai falar sobre TCI, Transcomunicação Instrumental. Então, antes dele fazer a apresentação, vamos fazer a oração de abertura dos nossos trabalhos no dia de hoje. Vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, agradecendo sempre pela oportunidade que nos é dada, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do Pai. Que os ensinamentos que Jesus também nos passou possam tocar os nossos corações, as nossas mentes, e como a gente sempre fala, que possamos tirar dos livros todo o seu amor, toda a sua misericórdia, e transformá-lo no nosso dia a dia. Que a bênção do nosso Pai dos Espíritos de Luz nos acompanhe hoje mais uma vez nesse trabalho, e que ao final deles possamos sair melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Ezequiel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente agradecendo ao Caio, ao Celim, a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Casa Espírita. Sempre uma alegria de rever os amigos, agradecendo também aos mentores da casa pela acolhida. E hoje nós vamos então abordar o tema Transcomunicação Instrumental. A primeira coisa que eu sempre gosto de enfatizar nas minhas falas é que nós somos espíritos. Para quem é espírita, pode parecer redundante, mas há muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, e que podem ser simpatizantes
simpatizantes, muitas vezes não são espíritas aqui, nem sempre têm essa consciência. Então nós somos todos espíritos, vivendo uma experiência corporal. O corpo físico que estamos nele acoplados não somos nós. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. No planeta inteiro, essa consciência não é algo tão comum quanto possa parecer para nós que somos espíritas. Aliás, o espiritismo teve início na Europa, na França, né, com a Kardec, que aliás, este é o mês espírita, né, o mês da desencarnação de Allan Kardec, 4 de outubro. Então, até uma homenagem aí ao Kardec, né, onde teve início, né, o espiritismo. No entanto, se formos fazer um passeio à França, sobretudo a Paris, nós encontraremos pouquíssimos centros espíritas. Pouquíssimos mesmo. Nos arredores de Paris, podemos encontrar alguns, e, no entanto, todos eles tendo à frente brasileiros. Né? E quando a gente vai lá no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, nós vamos encontrar um jazigo, o mais florido do cemitério de Allan Kardec. Vocês encontram flores naturais aos montes. Nos outros encontram um outro, já mergulham, mas no túmulo de Kardec é assim. E são levados por excursões de brasileiros que lá comparecem todos os dias, visitando o túmulo, dando flores, está muito bonito. E eu estou falando isso porque as comunicações que começamos a ter entre as duas dimensões do mundo espiritual aqui com o plano físico, teve início, na verdade sempre houve, né, toda a história da humanidade, mas mais evidente assim, começou no século XIX com Kardec, e aí depois a edição do Livro dos Espíritos, em 1857. Agora, como ocorre, como se dá a comunicação entre as pessoas do mesmo plano existencial, da mesma dimensão, vamos dizer assim? A comunicação se dá pelo órgão da fala, ou por qualquer instrumento, pelo telefone celular, a gente se comunica. Ocorre que, quando se trata de uma comunicação entre pessoas de dimensões diferentes, não dá para a gente falar e ele ouvir lá e falar com a gente ouvir aqui. Não dá para eu pegar um celular e me comunicar com uma pessoa que está lá na outra dimensão existencial. Eu digo outra pessoa porque se nós somos espíritos, todos somos espíritos, então não somos pessoas. Somos pessoas vivendo uma experiência nesta dimensão, quanto somos pessoas também vivendo a nossa experiência na dimensão espiritual, na dimensão sutil. E, aliás, como nós sabemos, existem diversas dimensões sutis, mas a mais próxima a nós a gente chama de quarta dimensão ou de umbral, que é a mesma coisa, né? E aqui também não deixa de ser um puxadinho do umbral, aqui onde nós estamos, né? E nós sabemos que o umbral, ele, que é a quarta dimensão, ele se divide, assim, didaticamente falando, em 3 partes: umbral baixo, umbral médio e umbral alto. O umbral alto é onde estão as colônias espirituais. Então, o nosso lar, por exemplo, a gente tanto fala de querer ir para lá, mas é umbral também. Ah, eu não queria ir para o umbral, né? Mas se for para uma colônia, vai estar no umbral. Então, não é tão ruim assim, na verdade, né? Depende do lugar para onde a gente vai. Agora, como nos comunicarmos com uma pessoa que esteja na dimensão espiritual, na quarta dimensão, ou no umbral? A forma sempre foi através de médiums. Médiums são pessoas que, quando fazem a programação para reencarnar, o corpo no qual ele vai acoplar-se vem dotado de uma característica que permite, que possibilita essa comunicação. Então a pessoa tem mediunidade de psicofonia, de clarividência, clareaudiência, então há a comunicação por psicografia, no caso Chico Xavier, que ele psicografava, que é uma maneira de comunicação. Então o espírito vem, passa a mensagem e a pessoa
escreve, está se comunicando. Né? Trabalhos de psicografia, um trabalho muito lindo que o Chico fazia lá em Uberaba. Quantas mães que estavam ao ponto de suicídio em razão da perda de um filho, às vezes o único filho, tão querido, tão esperado, e aí ocorre a desencarnação e a pessoa tem desespero. E aí chega lá, né? E o filho dá uma mensagem, uma consolação muito grande. Então, a comunicação entre dimensões sempre se deu através de médiuns. E no Brasil, nós sempre tivemos uma quantidade muito grande de médiuns, psicógrafos, ou mesmo a mediunidade de psicofonia. Então, a pessoa diretamente dá a mensagem, aquela psicofonia inconsciente ou consciente. Então, o espírito vem, passa a mensagem, a pessoa vem e fala diretamente. Olha, o parente está aqui, falou o nome, está dizendo isso, está dizendo aquilo. É uma comunicação. Então, essa comunicação através do médium é algo que dentro da doutrina espírita a gente é bastante conhecido. A gente tem um conhecimento já bastante grande, sobretudo no Brasil. Falo no Brasil não tanto, mas no Brasil sim. Agora, acontece que se está em andamento uma nova forma de comunicação, né? Que aí vamos dizer que seria uma transcomunicação. Porque quando é uma comunicação na mesma dimensão, é uma comunicação. Agora, se é uma comunicação com outra dimensão, é uma transcomunicação. E sempre foi através de médium. Mas, se está em desenvolvimento atualmente, aparelhos eletrônicos que possibilitam essa comunicação. Às vezes a gente vai pensar, nossa, mas será que isso é possível? Né? Mas como é que é isso? Um aparelho, a gente... Seria como então, tipo um celular com o qual a gente se comunica com a dimensão espiritual, e a gente fala e ele vai ouvir lá. Seria que é tipo um telefone, a gente tira do gancho, põe aqui, como antigamente, né? Colocava aqui. Ô mamãe, a senhora está bem? Como é que a senhora está? Né? Ô papai, está como aí? Como é que está aí? Filhinho, meu filho, como é que você está, meu amor? E assim, a gente está imaginando, será que é desse jeito que a gente vai conseguir? Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Esse aparelho, ele já existe. E ele é muito sofisticado. Só que ele existe lá na dimensão espiritual. Ainda não existe aqui, mas lá já existe. É que nós estamos aqui, segundo os mentores informam, nós estamos atrasados aqui em relação à dimensão espiritual, a quarta dimensão, mais ou menos uns 100 anos. Né? A gente não viu no filme Nosso Lar, ou mesmo então no livro Nosso Lar, o Aerópus. Quando André Luiz falou do Aerópus, né? Da cidade Nosso Lar, nossa, depois que o Chico publicou o livro, ele falou assim que não aguentava tanta apanhar. Ele apanhou pra valer. Falou, Chico, que isso? Você tá doido? Lá não é assim, como é que é? Não sei o quê. Aeróbus, Chico, que isso? Não tinha nem televisão naquela década de 40, que foi lançada em Nosso Lar. Não tinha televisão praticamente. Quem é que tinha televisão? Quase ninguém. Ônibus, quase ninguém. O carro, quase ninguém tinha. Eu lembro de um Aeroíris, aquele livro daquela época, né? Mas aí falar em aeróbus, um ônibus que sai levitando e vai em alta velocidade, assim, que Chico está inventando isso aí? E aí o Chico estava cansado de tanto apanhar, de tanto falar e tal. Aí Emmanuel aparece para ele. Falei, então Chico, foi bom, né? Vendeu bastante, né? Foi bom, né? Realmente, o senhor tem razão e tal. Então vamos para o segundo agora, né? Falei, como é que o segundo? Eu já tomei tanta bordoada no primeiro. Você vai falando no segundo, não, vamos esperar um pouco, vamos parar, vamos dar uma descansada. Não tem descanso, tem que continuar. Mal sabia ele que ia chegar lá com os 500 livros, como é hoje, né? Então, vocês vejam que nós não temos ainda aeróbus aqui. Nós não temos, né? Mas já há alguns embriões disso. Não sei se vocês acompanham um pouco assim. Tem alguns veículos que já ficam levitando assim, a essa altura. E como eu falei que a gente está atrasado aqui uns 100 anos, né? Então isso vai acontecer.
lá também, na dimensão espiritual, eu não sei aqui de vocês, quem é que já leu o livro Violetas na Janela? Levanta a mão, só para eu saber. Vários, né? E Vivendo no Mundo dos Espíritos, também da Patrícia. Também, mas tem. Então vocês vão lembrar que a Patrícia relata que ganhou um aparelho que não tem correlato aqui na Terra. Na Terra, dimensão física, não tem correlato. Como não tem um aparelho correlato, não dá para falar, porque não tem igual, porque não tem como comparar. Então, para fins assim, de entendimento, ela falou assim que então, vamos dizer que se parece no tamanho maior com uma televisão zona grande. Mas tem também um tamanho menor, semelhante a um tablet. E aí ela fala que ela ganhou esse aparelho de uma pessoa lá, que ganhou também não usava tal, e ela ficou com esse aparelho. Gente, esse aparelho ela sintonizava lá na casa da mãe dela, dos pais dela. Ela sintonizava, onde era aquele canal, lá da casa da mãe dela, e ela via a mãe, o pai, o dia a dia. Olha só, que legal. Você está vendo que seus pais estão lá, o pai era dirigente espírita, a mãe também era espírita, então eles estavam tranquilos. E aliás, o nome Violetas na Janela, vocês sabem por quê, né? Porque a mãe dela gostava muito de violetas, né? E sempre deixava lá na janela da casa e tal, e aí então ela mentalizava que estava mandando para a filha um vasinho de violeta. E conforme ela mentalizava que estava mandando, materializava lá onde a Patrícia estava. E ela recebia e ela colocava também as violetinhas lá na casa da avó, com a qual ela ficou durante o período lá. Então nós vemos que esse aparelho que permite essa comunicação, e não é só comunicação, a gente vê também, já existe lá. Mas aqui ainda não. Aqui, para não dizer que ele não existe completamente, ele existe embrionariamente. O que é isso, ele existe embrionariamente? Olha, lá, ele é um aparelho já muito comum, um aparelho que os cientistas lá do mundo espiritual já fizeram há muito tempo, então é uma coisa comum, mas tem lá, né, muitas pessoas têm, não todas, mas algumas têm e tal. Mas aqui ainda não tem. Mas embrionariamente já tem, ou seja, já começou o processo de desenvolvimento desse aparelho. E ele já tem um nome, chama-se Spirit Box. Olha que nome chique. Um Spirit Box, né? Uma caixinha espiritual, né? De comunicação com os espíritos. Mas ela é bem, não sei se alguém de vocês já chegou a ver, ou nem no vídeo, alguma coisa assim. Não, ninguém, né? Já. Mas é bem rudimentar, Bem né? rudimentar. É muito rudimentar. Não é que o espírito, né, ou a pessoa que está na dimensão espiritual, ela fala e a gente ouve pela caixinha, não. Vocês lembram? Ninguém lembra porque, né? Acredito que ninguém lembra, né? Das mesas girantes, não, né? Também já é demais, né? Mudou também. Mas, vocês já leram das mesas girantes. Como é que era? Batia o pé da mesa, cada batida, eles foram formando letras e palavras. Então, não falava, mas dava para haver a comunicação bastante incipiente naquela época. Então, essa caixinha espiritual, ou Spirit Box, é mais ou menos o que era a mesa girante lá no começo. Uma coisa do telégrafo, né? Não, ainda mais rudimentar que o telégrafo. Mais rudimentar que o telégrafo. Porque a mesa girante batia uma vez, letra A, duas vezes, letra B. E aí assim, já pensou para formar um parágrafo inteiro? É muita batida aí. E tinha que ter uma paciência de jovem, porque tem que anotar 20 batidas. Que letra que é, gente? Pega aí, marca lá. 10 batidas, pera lá, qual que é? Marca lá. E aí ia formando uma palavra, até formar uma frase inteira. E era assim, o pessoal tinha paciência e tal, e foi evoluindo. E hoje nós estamos com os médiuns, né? Que vêm todos eles já preparados com a mediunidade para poder então exercer. Agora, o problema é quando o médium não quer também. Né? Porque o médium, a pessoa que está lá na dimensão espiritual, eu sempre vou me referir a espírito como pessoa. Tá? Gente, eu vou odiar quando eu desencarnar e me chamarem de entidade. Ah, eu não vou gostar nada. Já pensou? Como o Chico dizia, né? O Chico dizia assim:
Chamar para o Emmanuel, né? Emmanuel, quando eu desencarnar, você vem me socorrer? Ele disse assim: Chico, eu sou muito ocupado. Se eu estiver desocupado, mas pode ser que eu não esteja disponível. Nesse caso, você vai lá no centro espírita, lá que você frequenta lá, que você trabalha, você vai lá e pede para as pessoas, para os mentores socorrerem lá, né? E no caso eu também, né, participo no centro espírita lá em Poá. E já pensou, eu chego lá no centro espírita, desencarnado, e me apresentam a entidade. Né? Gente lá todo dia, vocês também todo dia aqui, desencarna e vira entidade. Não, a gente desencarna e continua sendo a mesma pessoa que nós somos. Gente, é bem assim mesmo. Não há nenhuma mudança na pessoa ao desencarnar. Não cria asinha, também não cria chifrinho, continua a mesma pessoa. Do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes. Qual que é a situação? É a da comunicação. Muita gente desencarna e para onde que vai? Para onde costuma ir? Para onde que é? Para casa. Vai para a própria casa. E chega lá e fala, ninguém responde. E ninguém vê. E a pessoa fica transtornada, mas ninguém fala mais comigo, muitas vezes não sabe que desencarnou. Né? E vai lá na casa. Reunião de obsessão, é comum a gente conversar com o espírito, não vou falar a entidade, eu falo espírito porque eu não sei o nome, mas uma pessoa desencarnada, e às vezes ela nem sabe que está desencarnada. E onde é que você estava? Eu estava lá na minha casa. Eu estava na casa do meu amigo. Fazendo o que lá? Ah, porque lá, eu sempre fui lá, eu gosto de lá, é meu amigo e tal. Né? Então, a comunicação é um aspecto que muda com a desencarnação. Por quê? Não tem mais corpo físico. Não está corpo espiritual. O corpo espiritual, o corpo espiritual, os elementos que constituem o corpo espiritual, são dotados de matéria da dimensão espiritual. Então, o corpo espiritual é feito de matéria da dimensão espiritual. Muito mais sutil. Inviabilizando a comunicação direta. Porque através do corpo espiritual, nós não conseguimos conversar com alguém que esteja no corpo físico. Porque são de dimensões diferentes. Então, não dá para ter a comunicação. Aí é onde entra o médium. E aí é onde vai entrar, logo em breve, esperemos, esse aparelho, né? Que no momento deram o nome de Spirit Box, mas o nome é irrelevante. Diz o Chico Xavier, né? O Chico Xavier dizia que na década de 2050, ele dizia assim, em meados da década de 2050, alguns engenheiros de comunicação vão estar lá mexendo em aparelhos de comunicação, televisão, que seja, né? Procurando lá sintonizar e tal. E aí, sem eles perceberem, eles vão sintonizar uma sintonia lá que eles que não conheciam, mas sintonizam lá e alguém fala: olha, como é que vocês estão aí? Eu sou fulano e eu estou aqui no mundo espiritual, sou parente de tal e tal e tudo mais. Ou seja, aí começa a se desvendar esse mecanismo da transcomunicação. E isso o Chico que disse. Ele que disse. Nós estamos agora na década de 2020, né? Na década de 50 ainda tem uns 30. Vamos dizer, meados de 2050, vamos dizer 2055. Então tem 30, estamos em 2025, falta 30. Ainda tem um pouquinho para chegar lá. Mas aí depois que descobrir a sintonia, não é? Com a dimensão espiritual fica mais simples, porque o difícil é a sintonia. Não é? Porque veja, nós podemos ter um monte de canais de televisão. Tem alguns canais que são abertos. Tem outros que são fechados. E a gente que está no canal aberto, assiste o que está ali só. Nos fechados, eles existem. Eles estão lá.
tem a programação, aí nós não temos acesso. Então, está acontecendo um monte de coisa nos canais fechados, um monte. E a gente desconhece, porque a gente não tem acesso a eles. No nosso caso aqui seria fazer um pacote, um contrato e pagar para poder ter o acesso. Mas não é assim com essa comunicação com o mundo espiritual. Então, ela já existe, ela está lá, já tem aparelho lá, mas não tem aqui. Porque, por exemplo, não adianta alguém ter um aparelho de celular lá no Japão. Ele tem um aparelho lá e ele quer falar comigo, mas eu não tenho aparelho. Eu não tenho aparelho. Como é que ele vai falar comigo pelo aparelho dele, se eu não tenho aqui? Não vai conseguir. Embora ele tenha um aparelho. É a situação nossa atual, desse aparelho que tem no mundo espiritual, e nós não temos aqui, mas ele já existe. Então, por enquanto, o meio da transcomunicação é através da mediunidade, com os médiuns. Agora, essa transcomunicação através de instrumentos é algo que está em andamento. E por que ainda não é assim? Porque nós ainda não temos merecimento para isso. E outra, os poderes constituídos ainda impedem. Ué, mas o que são os poderes constituídos? A mesma pergunta fizeram para os mentores. Mas, vem cá, a cura do câncer já não existe? Existe, respondeu o mentor. Mas e por que então não está disseminado e as pessoas não podem ter o acesso para curar dos cânceres? A mesma resposta deu, porque os poderes constituídos não permitem. Né? É como dizia Paulo de Tarso, nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Quem são os principados e potestades? São as altas inteligências das regiões inferiores do mundo espiritual. Então eles influenciam todas as lideranças, uma boa parte delas, os governantes, e também daqueles que comandam o planeta, e aí inviabiliza. Mas isso é uma coisa que vai passar. E quando chegar a hora, esse aparelho vai surgir. Puxa vida, eu lembro da época do orelhão. Vocês todos devem lembrar do orelhão, né? Você tinha que comprar uma fichinha, aquela fichinha redondinha, colocava a tal da fichinha e começava a falar, e a fila batia, né? Ficava a gente atrás de você. E quem está falando com a namorada então? Ixi, meu Deus do céu. O namorado ou a namorada com o namorado já vinha com o saco cheio de ficha no bolso. E acabava uma fichinha e já colocava outra. Cada fichinha acho que eram 3 minutos. 3 minutos. Colocava lá a fichinha e tal. E namorada fica no mínimo 1 hora conversando. Para mais, né? E tinha gente que batia no orelhão, mas não vai terminar nunca essa conversa e tal. Então, de lá para cá, houve um avanço gigantesco. Mas quanto tempo não ficou no orelhão? E antes do orelhão, que tinha que ir na telefonista. Tinha os cabos, você encaixava os cabos para poder conseguir a comunicação. Antes disso era um telégrafo e telegrama. Né? Até chegar nos tambores, batia o tambor, fumaça e tal, né? Fumacinha, e comunicava assim. E depois, o celular, quando chegou chegando, porque foi rápido, né? Começou aquele tijolão grande, vocês vão lembrar disso, né? Para colocar, que era até pesado, né? E depois teve o Nokia, aquele pequenininho, mas ainda não dava para ver ninguém, era só celular, telefone mesmo. Depois virou celular, aí hoje é um computador que a gente carrega na mão. Você vê a pessoa, fala com a pessoa. Se falasse para a gente, uns 50 anos atrás, sobre isso, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Isso é um absurdo. Como é que vai falar com a pessoa vendo a pessoa? Você não tem mínima lógica, não tem sentido. E hoje está aí. Então, para nós, hoje pode parecer uma coisa impossível que possa existir no futuro, e não tão distante, um aparelho que nos permitirá a comunicação com as pessoas que estão na outra dimensão. Só vai ter um probleminha. Os médiuns vão ficar todos desempregados. Porque daí não vai precisar mais do médium. Você arruma um aparelhinho desse e conversa com a pessoa. Mas olha que bênção que não vai ser. Vai acabar com o materialismo. Vai acabar. O pessoal do outro lado também vai ligar 3 vezes por dia. Ah, não vou mais, né? Não vou mais. Mas deve ter alguma regra lá que deixa os meninos lá.
viver a vida deles em paz. Vocês param de ficar atormentando lá, não é? Vai ser a fichinha de 3 minutos. Exatamente, vai ser exatamente isso. Agora, isso vai acontecer, mas vai ser uma bênção, porque, veja, quantas pessoas não sofrem em razão da desencarnação de um ente querido, de um parente? Olha, eu acho que pior do que filho não vai ter, né? Porque já pensou um filho na tenra idade, um filho jovem com seus 19, 20 anos, 18 anos e desencarna, né? Era a luz da casa, era a vida. E aí acontece de desencarnar. Aliás, como no caso da própria Patrícia, tinha 19 anos, era professora, uma menina doce, maravilhosa, e desencarnou, teve um aneurisma, sim, e desencarnou de repente. Os pais eram espíritas, tal, houve um entendimento, tal, mas nem todos são. Então vocês imaginem uma situação dessa, o desespero que fica uma mãe, que fica um pai com isso. Já pensou quando é um filho único? É muito difícil. E se a pessoa ainda não tem uma compreensão espiritual, da vida espiritual, se a pessoa não sabe, não tem consciência que a vida não termina no túmulo, que a vida, ela prossegue, que nós somos imortais, porque após Deus nos criar, nós somos imortais, não vamos morrer nunca. O corpo é só que morre. O corpo físico morre, mas nós não, nós continuamos vivos. Mas isso para nós que temos esse entendimento. Mas e aqueles que não têm? O sofrimento que não é. Então você já imagine uma pessoa que sofre assim, não é? Atualmente vai numa sessão de psicografia, gente, mas nem sempre é possível a comunicação na psicografia. Vocês não fazem ideia da complexidade que é para um espírito desencarnado se comunicar através do médium com o parente que veio, não é? Olha, gente, é um negócio que precisa de um monte de situações para criar, para dar certo. Não é simples. Pode parecer que é, mas não é. Às vezes o médium psicógrafo, a médium psicógrafa, por algum motivo não conseguiu sintonia, porque está nervoso, aconteceu alguma coisa. Ou o próprio espírito ficou um pouco agitado. Essa agitação do espírito já inviabiliza a comunicação. E a comunicação, porque é uma sintonia muito fina que permite que o médium consiga captar. É igual a televisão que eu falei. Cara, conseguiu aquela sintonia. O médium é a mesma coisa, mas não é fácil. Então, às vezes, a pessoa vai lá, não é? E não consegue, e depois vai de novo e não consegue. Se a pessoa está lá, já tem muitos anos e não consegue, é muito difícil. Agora, no futuro, isso vai ser uma coisa mais simplificada. Agora, para isso, precisa acabar com esse negócio de aborto, você se imagina negócio de droga, negócio de guerra. Que enquanto tiver isso aí, nós não temos nenhum merecimento para isso. Então precisa acabar com esse negócio de guerra, primeira coisa. Segundo, acabar com esse negócio de fazer aborto, porque, gente, o aborto, nós estamos impedindo um espírito de reencarnar, de ter uma oportunidade de viver a vida corpórea. Ele precisa, não é? Então, vender drogas, destruir famílias e pessoas. Então, isso tudo, eu penso que é alguma coisa que está chegando ao fim. Vocês vão dizer, mas como que pode estar chegando ao fim? Está um caos. É, gente, mas é assim mesmo. Porque quando a gente está fazendo uma reforma numa casa, gente, quando está no meio da reforma, ou quase no fim da reforma, é um caos. É um caos. Nossa, mas parece que eu pensei que ia melhorar, ficou pior. É, mas antes de ficar melhor, tem que ficar pior. E nós estamos no auge do pior agora. Ah, mas já não tivemos antes? Já tivemos também. Mas a tendência agora é o povo que está arrumando essa confusão toda, o povo já está com idade também. Então a tendência é o povo ir embora, ele volta, e vem outros melhores e tal. Esse povo que é melhor, e eles estão vindo, hein? É só parar para observar e prestar atenção. Esse povo está vindo, eles já estão aí, muitos deles. Segundo informações que os mentores informam, que muitos dizem, o próprio Emmanuel está aí encarnado, é um jovem agora, é muito novo ainda, tal, né? Mas enfim, ele vai ficar uma pessoa adulta e tudo mais. Então vocês imaginam uma pessoa do nível de Emmanuel, quantas coisas boas não poderá fazer, né?
Você vê, o Chico Xavier, ele é um só. Uma pessoa que praticamente mudou o Brasil em termos de espiritismo. O espiritismo, antes de Chico e depois de Chico, é outra história. Houve um período que, quando falava em espiritismo, tinha assim, Chico Xavier, era assim. Mesa branca, Chico Xavier. Então o espiritismo era sinônimo de Chico Xavier. Porque as obras todas eram de Chico Xavier, não tinha praticamente nenhum outro autor. Né? Depois é que foram surgindo muitos outros. Então, nós estamos muito assim, com muita expectativa, quem sabe a gente, né, consiga pegar o finalzinho. Acredito que não, mas, né? Gente, eu estou com 65. Então daqui mais 30 eu teria que estar com 95. Será? Entendi. Vai fazer a comunicação de lá para cá. Acho que é o mais provável. Vou pegar um aparelhinho lá e comunicar com o povo daqui, né? Mas estando aqui, eu acho que... Pode deixar que eu arrumo. Eu vou cobrar de você isso depois, hein? Você não sabe, né? E nós não sabemos. Ainda bem, né? Já pensou se soubesse como que seria difícil para nós? Então, vamos aguardar, né? Quem é mais novo, talvez vai ter esse contato, as coisas vão acontecendo e vai ser uma bênção. Nós podemos nos comunicar com as pessoas que estão na dimensão espiritual através de um aparelho, né? Não vai mais depender de uma psicografia ou de um médium psicofônico para essa comunicação, porque vai trazer muito consolo para muitas pessoas. Nós acreditamos que, nesse ponto, a maioria das pessoas já vão ter uma consciência, um entendimento espiritual maior, não é? E aí, então, é onde vem também o merecimento. Aguardemos, acreditamos que essas coisas vão acontecer. Atualmente, como eu falei, os aparelhos são bem simplesinhos, é só mesmo barulhinhos, tal, e aí tem que interpretar, então é uma coisa bem rudimentar. Mas a gente tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. E já melhoraram muito, se a gente for observar bem. E cada vez vai melhorar muito mais. Eu agradeço a todos a oportunidade mais uma vez de estar aqui com todos vocês. Uma boa noite e tenham todos uma semana abençoada. Graças a Deus. O mesmo aconteceu quando no livro, não sei se foi A Caminho da Luz, no Evolução em Dois Mundos, falando sobre a molécula do DNA, né? Que alguns 30 anos antes já estavam falando do duplo hélice e tal, estava tudo lá. Então, estamos aguardando. Bom, antes de a gente terminar essa primeira parte, vamos preparando para tomar os passes. Ninguém tem pergunta? Silêncio total. Então vamos tomar o passe, vamos tomar um pouco de água. Quem tiver em tratamento, volta. O senhor que tinha aqui na rua Guaricanga. Tinha do seu Oceano lá. Ele tinha um aparelho que a voz saía mas muito raspada ainda. Você quase não entendia o que falava, mas já tinha esse aparelho. Vai ser a sede da FEB, aqui na Lapa. Isso. Aí o seu Luciano tinha um museu aqui na Lapa. Agora ele vai ser a sede da FEB. Aqui você vai para quando? O cara que está me contando lá, né? Agora em novembro vai ser a inauguração da série da FEB, segundo o Sérgio falou, né? Onde era um museu espírita. Me manda depois pro WhatsApp, uma data. Mando sim, manda. Tá, e antes de encerrar também, o Ezequiel trouxe para nós um livrinho aqui, Caminhar com Jesus. São mensagens, pequenas mensagens, né, para o dia a dia. E quem desejar, só passar ali na secretaria e pegar seu exemplar. Obrigado pela lembrança. Bom, então é isso. Vamos nos preparando então para tomar os passos, agradecendo mais uma vez, Ezequiel, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, e que possamos a cada dia entender os sinais que são enviados de lá para cá, entender os sinais que nos colocam no caminho correto, entender as mensagens, para que possamos aceitar os nossos passos na direção que Deus deseja e que Cristo nos instruiu também. Agradecemos sempre pela oportunidade de estarmos aqui e que os bons espíritos possam nos acompanhar de volta para a nossa casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Esqueci. Importante, Evangelho no lar.
Não esqueçam de fazer o Evangelho no lar também. Tá bom? Obrigado.